Eu saúdo a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo 16 de 2 de 2025, quer dizer, 16 de fevereiro de 2025, às 19 horas no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor. Um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho e um bendito em nome do Espírito Santo de Deus. E somente o Senhor nós devemos louvar e agradecer a Ele por todo o benefício que Ele tem feito em nossa vida, né? Vamos dizer para o Pai, eu digo a Israel, o Brasil e o mundo: bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré: bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus: bendito seja o nome do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Graças a Deus, né? Que maravilha de Deus. Então, vamos para a leitura, que eu não quero ser extenso nem ser cansativo aos meus irmãos, né? Então, vamos para a leitura hoje. Hoje, eu quero dizer sobre o efeito da mentira, né? As primeiras mentiras que chegou no mundo e o efeito da mentira, né? E o que a mentira fez, proeza, a verdade desfez, né? O que a mentira fez serviu de alicerce para alicerçar a grande verdade universal. Então, abre a tua Santa Escritura comigo no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 24. Ora, a serpente era mais astuta que todas as luminárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? Não comereis de todas as árvores do jardim? Perguntou a serpente. E disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nu, e cozeram folha de figo e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no meio do jardim pela viração do dia,
Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde está Adão? Chamou Deus a Adão e disse: Onde está Adão? E ele disse: Ouvi a tua voz zoar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Que te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Perguntou Deus 2 vezes. Comeste tu da árvore do jardim? Quem te mostrou que estava nu? Interrogação, perguntou. E comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Interrogação novamente, outra pergunta. Então disse Adão: A mulher que deste-me por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? Perguntou Deus, interrogação. Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita será mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará e pó andará, e o pó comerá todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicai grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor terá filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará E Adão disse: Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cordas também te produzirá, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. E chamou a Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, só sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a tua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viverá eternamente. E o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim
do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E aqui. Viu o tamanho do prejuízo da mentira, da falta da vigilância também do homem. Viu de quando a maldição caiu sobre a Terra Santa por causa do homem que soltou a sua mulher no meio da rua, sem dono. Se ele estivesse cuidando da mulher, ela não tinha caído na cilada da serpente. Se ele tivesse instruído a mulher, ela não tinha dado a voz à profecia da serpente. Deus pôs ele como cabeça. Deus pôs ele para cuidar. Cuidar é zelar, é tudo, em tudo, instruir, ensinar. E há quantas pessoas aceitaram Jesus Cristo? Estão no Evangelho também, aí, de braço cruzado, dormindo em paz, sossegado. Não precisa ensinar ninguém, só aceitar Jesus e pronto. E ficar no jardim do Adão, né? No velho Adão, da herança maldita hereditária de Adão, porquanto não se preocupa com as almas. A serpente está no mundo, desceu sobre vós, sobre a terra, e tem grande ira, sabendo que há pouco tempo. Mas há muitos crentes por aí que só quer ficar dentro da igreja ou no aparelho. Não se vê os crentes pregando mais nas praças, no seu local, na cidade local, nos pontos de ônibus, nos canteiros. Não existam mais aqueles crentes que eram. Hoje em dia, estão esperando cair um Pentecoste aí, uma descida do Espírito Santo, que não acontece mais nunca, já aconteceu e está descendo agora, é cada um, não é na multidão mais, cada um dará conta de si mesmo. E Deus espera por vós, para que não venha apanhar de improviso, como Deus apanhou Adão e Eva, e teve que fazer túnica de pele para vestir novamente, porque estava nu. Hoje, quantos ministérios aí, até ignoram a veste de postura, por gosto quer andar nu, quer cozer folha de figo, mostrando todo o corpo, no avental de folha de figo, no avental do pecado, na veste da maldição. Mas, prezado, é tempo de nós despertarmos do profundo sono, de olhar para Jesus Cristo e se consertar com Ele, procurar fazer o melhor para Deus. Vamos para o livro de... Aqui nós vimos a profecia da serpente. E se sabia
meu prezado irmão, que a palavra, a profecia, ela traz geração, ela traz geração, como gerador de luz, ela gera. Ela entrou, a palavra entrou uma citação e se torna uma geração. Há quantos anos ela está gerando? Gerando. Por isso que não pode falar palavras de maldição aos vossos filhos, aos vossos netos, aos vossos parentes, aos vossos vizinhos. Tem que falar que aquela pessoa é uma bênção. Ah, fez uma raiva. Esse abençoado. Nunca diga maldição com o seu próximo, porque a palavra gera. Por isso que o apóstolo Paulo falou: meu filho Timóteo, o qual gerei pela palavra na minha prisão. Porque a palavra gerou. Timóteo não era crente. A palavra entrou, a palavra do apóstolo Paulo entrou em Timóteo e gerou um Espírito Santo. Espírito de criatividade, de atividade, de criatividade no coração de Timóteo, para poder dar ensino para a igreja, para ser companheiro do apóstolo Paulo. Espírito Santo, a unção de Paulo entrou em Timóteo e Timóteo foi com grande ousadia e trabalhou perfeitamente pelo Senhor. Vamos para o livro de vamos aqui mesmo para o que está mais perto, mais próximo aqui, o livro de Gênesis mesmo, capítulo 37. Capítulo 37 de Gênesis, de 27 a 31, aonde fala que José foi vendido, aonde mentiram para Israel. Os irmãos de José mentiram para Israel, para Jacó. Gênesis capítulo 37, versículo 27 a 31, vamos ver o que está escrito. Vinde e vendemos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão e nossa carne. E o seu irmão obedeceram. E passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tomando, pois, Rubem a cova, tornando Rubem, pois, a cova, eis que José não estava a cova, então rasgou os seus vestidos e tornou a seu irmão e disse-o: moço, não aparece, e eu onde irei? Domingo tem a final do Super Bowl, o jogo que vai definir o grande... Aonde irei? Onde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-lo ao seu pai e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta túnica ou não é a túnica de teu filho? E conheceu e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu.
Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs-se saco sobre o seu lombo e lamentou-se a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, como choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os medianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Está vendo? Foi levado e foi vendido no Egito. Venderam para o medianita e o medianita vendeu para o Egito, para Potifar, lá no Egito. Aqui vimos o preço da mentira e o que tiveram que pagar por este preço dessa mentira. Até fome passaram, muita fome, por causa da mentira. Tiveram que se inclinar diante dele, de conformidade com o que Deus mostrou o sonho para ele, conforme Deus falou e conforme mesmo que foi acontecido. Porque os planos de Deus ninguém muda, ninguém consegue mudar. Passa o céu e passa a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Aqui em Salmos, capítulo 4, versículo de 1 a 6, vamos ver o que está escrito. Salmo, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Ouve-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia deste-me largueza, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Filho do homem, até quando converterei a minha glória em infâmia? Até quando amarei a vaidade e buscarei a mentira? Está vendo o que o que acontece aqui? Ama a vaidade e busca a mentira. Desprezam a verdade e firmam-se a mentira, dizendo que a mentira é verdade. Sabei que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. E o Senhor ouvirá quando eu clamar. Ele: perturbai-vos e não pequei, falai-vos com o vosso coração sobre a vossa cama. Calai-vos, quer dizer, falai em espírito, em oração, e calai boca fechada. Oferecei sacrifício com justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? O Senhor exalta sobre a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. E em paz também me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me fez habitar em segurança. Que maravilha de Deus, né? Que maravilha. A verdade é segurança, escudo e broquiel, né? Vamos falar das mentiras causaram grande prejuízo
grande desavença. Mas caíram por terra. Caíram por terra. Todos os mentirosos ficaram envergonhados. Mas ainda tem muitos na face dessa terra para ser totalmente envergonhado. Serão lançados para a vergonha e desprezo eterno por causa da mentira. É o que mais existe na face do mundo, é o reino da mentira. A geração que eu estou falando, a geração da serpente, que vem seguindo, gerando, multiplicando, aumentando. Mentira, 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 só mentira. E da verdade não entra neles de modo algum. Que a verdade está dentro da Escritura, não tem como ninguém tirar. A maior verdade está ali. E ninguém transforma dali em mentira. Pode torcer a palavra, mas ele torce para a própria condenação. Para a benção ele não torce. Diz que a própria Escritura disse o discípulo Pedro que torce pela própria condenação. Em São Marcos, São Mateus 28, São Mateus capítulo 28, versículo 11 a 15, vamos ver o que está escrito. Mentira do judeu, tá vendo? Mentira do judeu, vamos ver a mentira aqui. A mentira do judeu que for lançado contra a Jesus Cristo, até depois de morto, de Jesus Cristo morto, na sepultura lançaram mentira em cima dele. Calúnia e mentira. Depois do homem sepultado, plantado na terra, vamos plantar a mentira aqui em cima dele, aqui, dizer que roubaram o corpo dele. Vamos plantar a mentira, nós plantamos essa mentira, nós tiramos todo o poder dele. Ele já morreu. Nós tiramos todo o poder dele, aqui nós vencemos. Vamos plantar a mentira aqui, dizer que os discípulos roubou o corpo. Aqui. O título é assim, a mentira do judeu. E quando ia, eis que uns da guarda chegaram à cidade e anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregaram eles com os anciões e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizem, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós persuadiremos e vós poremos em segurança. Então eles receberam o dinheiro e fizeram como estava instruído, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje ainda existe judeu na maldição, dizendo que roubaram o corpo de Jesus Cristo. Ele não usou. Os discípulos foram, roubaram o corpo e tiraram da sepultura para não divulgar a ressurreição. Malditos mentirosos, malditos e mentirosos. Maldoso porque é contra o Senhor, e mentiroso, falso, vendeu o caráter, vendeu a dignidade real, a sua própria salvação. Venderam a Jesus Cristo novamente, depois de sepultado, ainda venderam o Senhor. Mas
O Senhor jogou eles com a cara no chão, com a cara no pó, porque o Senhor ressuscitou e veio novamente. Pregou o Evangelho pessoalmente, do jeito que eu estou diante de vocês, face a face, para mais de 500 pessoas. Teve mais de 40 dias com a multidão, pregando de dia e de noite, de dia e de noite, e comendo e bebendo com os seus fiéis. Os mentirosos até o dia de hoje estão lá, falsários, perturbados por espírito maligno de mentira, pelo espírito da serpente que enganou a Eva, da geração da Eva, da geração hereditária da maldição que vem de família, de geração em geração, e alcançou os judeus também. Alcançou até esses judeus mentirosos, falsos, mentirosos, perturbados pelo espírito da serpente, cheio de maldade, de heresia, de crueldade, de mentira. E isso não é de hoje que aconteceu e vem acontecendo. E até o dia de hoje ainda tem essas pessoas aí. Estuda, é cientista, é formado, é doutor, é advogado, é juiz, é promotor, é supremo. Supremo, pior do que burro, pior do que animal. Não conhece a Deus, diz o profeta Isaías, capítulo 1. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu dono. O boi conhece o dono porque o dono manda o boi puxar o carro, o boi puxa o carro. Manda o boi puxar a tora do mato, o boi vai, amarra a tora, o boi puxa, tira a tora do mato. Manda o boi fazer, o boi faz, porque conhece o dono. Mas com esse Israel, que é esses judeus falsos, não conhece a Deus, comendo e bebendo, usando até o oxigênio que é Deus que está dando gratuitamente, porque se Deus cortar, ele tomba na hora. Mas afirma na mentira. Viu o salmista Davi falando: até quando, Senhor, desprezarei a verdade e amarei a mentira? Até quando, judeu falso, continua na falsidade, continua na sua crueldade? Até quando? Até quando a morte chegar e levar para as trevas superiores, onde é planta e ranger de dente? Ou até quando Jesus Cristo vir também e te lançar? Nunca te conheci. Ah, mas vai ter crente para pregar isso contra o Senhor? E tem pessoas assim, diz que é crente. Como é que prega contra a ressurreição, contra Jesus Cristo? Então não é crente fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, fora da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se Jesus Cristo não ressuscitou, não tem Espírito Santo, porque ele disse: se eu não for, o Consolador não virá. Então ele veio e foi, e o Consolador veio. Mas ai de vós sem o Consolador, todo aquele que não tem o Consolador é despejado do inferno para o lago de fogo e enxofre. Que o único que salva nós da condenação e do desprezo eterno é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nem julgamento não tem. Quando vai para o julgamento, é para ser julgado, um ser condenado e o outro ser liberto. Mas para aqueles que não têm parte nenhuma com o juiz, contratado com o juiz Jesus Cristo, de uma vez. Não foi nada achado escrito no livro da vida, então foi lançado no lago de fogo e enxofre. Nem no inferno não vai. É a pior condenação que existe. Vamos para o livro de
Segunda São João, capítulo 8, versículo 28 a 59, vamos lá. Disse, pois, Jesus: quando levantar-lhe o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai me tem deixado, o Pai não tem me deixado, e só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, os judeus que criam nele: se vós permaneceis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque as minhas palavras não entram em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazei o que também viste junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosse filho de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem que vós tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis a obra de vosso pai. E disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não puderdes ouvir as minhas palavras? Vós tendo por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicídio desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porquanto lhe prefere mentira, e fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. É o pai da mentira. Perdão. É o pai da mentira. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vós digo a verdade, por que não crede? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não escuta, porque não sois de Deus. Respondeu, pois,
os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que é samaritano e que tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonra. Eu não busco a minha glória, a quem a buscai julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar as minhas palavras, nunca verás a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar as minhas palavras, nunca provará a morte? És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Interrogação. É tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas que morreram, quem te fez tu a ser? Interrogação. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual diz que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disserdes que não conheço, sereis mentiroso como a vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia, e viu e se alegrou-se. E disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Interrogação. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedra para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. Assim retirou-se. Está vendo? Pegavam pedra para apedrejar o Senhor, porque o Senhor dizia que era Filho de Deus. Porque o Senhor deu testemunho que Abraão se alegrou em ver um dos dias deles, que é o 1000 anos no reino de Deus. Abraão viu o reino de Deus. Então, meu prezado, Abraão se alegrou. E Jesus Cristo, geração bendita, e aquele povo, e a geração da maldição, desde o princípio, não se converte, não se torna uma nova criatura, ainda está na casca velha. Mais na frente nós vamos ver o Senhor falando: raça que vibra, raça de serpente. Por quê? Porque é a geração do princípio. E para o Senhor resgatar alguns dele, foi levantado com uma serpente pela mão de Moisés. E todos que olhavam para aquela serpente, qual estava caído porque tinha rebelado contra Deus, se levantava, ressuscitava novamente, estava morto no chão, levantava. Quando o resplendor da serpente atraía, assim veio o Senhor Jesus Cristo, como uma serpente bendita, atraente, para levantar os mortos. Porque falou: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crêem tenham vida, e vida com abundância. Então, tem duas reações que vêm do princípio. A semente
da mulher, e a semente da serpente, a qual briga, do qual eu li. A serpente ferirá no calcanhar, e a mulher ferirá na cabeça, pisará na cabeça da serpente. A igreja do Senhor Jesus Cristo pisará na cabeça da serpente, a rainha do meio-dia, resplandecerá e pisará a cabeça da serpente e subirá para a glória de Deus, para o reino de Deus. A serpente fica aí na terra, toda misgalhada, escangalhada, porque nunca se firmou na verdade, nunca deu ouvido à verdade, nunca deu atenção para a verdade, toda a vida só com interesse, mentindo por boa vida, para ganhar boa vida, mentindo para ganhar dinheiro, mentindo para fazer bons negócios, mentindo para fazer fama nas redes sociais, nos canais de televisão, do rádio e em todo lugar. Mentira. Mentira para subir na tribuna, para ser alguma coisa, em peso de mentira, o processo da mentira, vivendo e reinando, ganhando a mentira. Até na aposentadoria está cheio de gente mentindo para aposentar. É o que mais tem, aposentado no poder da mentira. Para quem não gosta de mentira, não consegue nem aposentar, não consegue, porque o Estado anda de a cavalo no pobre, do trabalhador. A nação anda a cavalo no pobre, do miserável e do trabalhador mais honesto. O município anda montado, todo mundo anda montado. Principalmente os pequenos comerciantes. Não pode dar uma gripe no povo que dando uma lockdown. Fecha os cadastros. Fecha as barreiras, manda todos os dares por um e-mail. Se não consegue tirar, não tem um estudo, não tem um aparelho, não consegue pedir ali, vem por protesto, cartório de protesto. Por que isso aí? Falsidade, laços do diabo, que vem da nação, do estado, do município, laços satânicos de ordem mundiais, destruindo os empresários, os industriais, os comerciantes, todos, para fazer gerar fome. Então, meu prezado, por isso que o salmista disse que se não fosse o Senhor, ele se engolia, queria não engolir vivo, porque são raça de serpente. Não é raça de gente não, raça de serpente. Eles ganham para fazer as coisas certas, para trazer o papelzinho no local, na loja, no escritório. Aqui ó, teu Dares, aqui, pague, por favor. Teu Dares está aqui, teu imposto está aqui. Eles ganham para isso. Ganham não é pouco não, é muitos funcionários ganhando para fazer as coisas retas. De primeiro existia guarda-livro, é o que trazia, era um guarda-livro, coletor, na época de Zaqueu, coletor de impostos, ele levava no local, né? E a obrigação da nação, mas como a nação é malfeitora, é maldosa, o Estado maldoso, maldito por lobos, malditos políticos, malfeitores. Então ele faz isso para montar no pobre do trabalhador, que não tem mais onde pôr a cara. Então, meu prezado, vamos para o livro de Lucas, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Está registrado assim. O que diz? A pregação de João Batista. Lucas,
capítulo 3, versículo 7 a seguir, diz assim: dizia, pois, João à multidão que saía a ser batizado por ele: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Porque sabia que aquela geração era daquela raça, daquela geração do início. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comece a dizer em vós mesmo: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até desta pedra pode Deus suscitar filho a Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta e lança fora, lança-se no fogo. Está vendo? Está vendo o conselho do ungido São João Batista, profeta de Deus? O conselho dele disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então produze agora fruto digno de arrependimento, senão o machado já está posto à raiz da árvore. Muita gente que entra na política, no congresso de política, nas assembleias, nos plenários, faz o mesmo processo que fizeram quando sepultaram a Jesus Cristo. Nós vamos te dar um dinheiro para vocês, e vocês afirmam aqui agora, afirma para o público que os discípulos vieram e roubaram o corpo dele para comer. Assim também os políticos fazem no legislativo, no plenário, dividindo a propina, desviando as verbas. Nós dividimos, porque nós fazemos uma eleição e nós votamos em 10 e muda o Brasil inteiro. Não é de lei. Para montar nas costas, para pisar na alma do pobre, do aflito, do necessitado, dos órfãos, das viúvas e das crianças. E nós aprovamos esse projeto em 10, 15 pessoas. Maldita lei que faz o mesmo que fizeram com o Senhor. Depois de morto, ainda tentaram a desfraudear, a roubar. Não conseguiram, porque o Senhor tinha ressuscitado e voltou pessoalmente. Mas vós faz o mesmo, seus políticos. Vós faz o mesmo que fizeram, se vendendo, se trocando a vossa dignidade, destruindo o amor ao próximo, destruindo o vosso caráter, a vossa qualidade, a vossa dignidade. E muitas das pessoas, até mesmo crentes, passam os 4 anos que vi, que não fizeram nada, volta para o mesmo para cumprir o que Davi falou, né? Até quando amarei a vaidade e buscarei a mentira? Torna buscar a mentira para ele de novo. A pessoa fica lá, não faz nada e ganha. Não apresenta nada e ganha com grande sucesso. Por quê? O diabo protegendo até os crentes perturbados, crendo na mentira, para sua própria condenação, porque atrás dele tem um anjo com uma caneta na mão,
examinando a obra de cada um. E o crente é posto na face da terra como fiscal, é mais do que um vereador, é mais do que um deputado, é mais do que o governador, é mais do que o presidente da República. O presidente da República não entende o que nós entendemos. Ele não sabe, ele é cego, surdo e mudo. E nós entendemos tudo. E se fizermos de cego, surdo e mudo, e ainda vamos fazer coisas erradas. Essa capa política não serve para crente. E se for para votar para pessoas que não fazem nada, não saia da sua casa, não vote. Não dê voto para não ficar cúmplice, para não fazer parte da má obra, que isso é uma má obra, maldita e hereditária, porque não constrói nada, só constrói maldição e só acolhe para eles, benefícios para eles. São esses meus ensinamentos, meu prezado. Espero que possa despertar a muitos, né? Eu quero deixar uma bênção para o Israel de Deus aí na Palestina, para os Estados Unidos, para a Itália, a Espanha, a Suíça, a Inglaterra, a França, para o Portugal, para a Alemanha, Polônia, para a Espanha, Suíça, todos os países internacionais, para a África do Sul e do Norte, todo o continente da África, para Moçambique, nossos irmãos aí estão trabalhando aí em Moçambique, né? Que Jesus Cristo abençoe a todos nossos irmãos, proteja e prospera a jornada deles aí em Moçambique. Quero deixar uma bênção também para o Egito, para a Síria, para a Michele, para a China, para a Indonésia e Paquistão. Países que não conhecem o Evangelho, muito pouco conhecido o Evangelho, porque é proibido ainda. Mas Deus, eles proíbem o Evangelho, mas Deus não proíbe a bênção para eles, não. Eles são abençoados. Eles têm fartura de comida, têm fartura de bebida. Eles têm aquisitivo, têm recurso, têm tudo por Deus. Por quê? Deus não é que nem a gente que olha pela ira. Olha com olhar de vingança. O olhar de Deus é com amor. Deus ama muito eles. Porque o apóstolo Paulo fazia o mesmo trabalho que esse povo faz. Matava os cristãos, arrastado, puxado com animal, cortado na guasca, a ponto de matar pessoas. E quando foi para dar testemunho, o melhor testemunho mais bonito que teve, que está na Escritura Sagrada, é do apóstolo Paulo, o maior perseguidor do Evangelho e o maior apóstolo de todo o universo. Quem mais pregou o Evangelho foi o apóstolo Paulo, né? Então que Deus abençoe a eles todos, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno reina em vosso coração entre os benditos, desde hoje para todo sempre, para eternamente. Amém. Amém.